Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, para mim é uma honra muito grande. Estou tão feliz que eu queria fazer uma coisa. Quando você vai em um lugar legal, você vai numa festa, quando você tem uma reunião de família, quando você encontra um amigo, o que normalmente você faz? Você tenta registrar o momento. Bom, pelo menos eu corro, pego o telefone, né, e aí eu vou e tiro uma foto daquilo que está acontecendo. Gente, eu queria sair numa foto junto com vocês. Queria que vocês fizessem aí. Eu sei que vai sair pequenininho todo mundo, mas faz uma cara bonita aí, que vai que a resolução do celular pega e dá pra gente ver, né? Espera aí, deixa eu botar. Aí, assim ficou legal. Deixa eu ficar de cá. Aí, ó. Que legal, gente. Estou muito feliz. Obrigado vocês deixarem eu tirar essa foto. Eu trago um abraço da minha igreja. Eu faço parte da primeira igreja batista em Heliópolis. Eu sou o pastor Douglas Guimarães. Eu sou pastor de juventude naquela igreja. Eu já trabalho com juventude. Estou nesse ministério há 11 anos já. Já vai para 12 anos agora no final do ano. É muito tempo pastoreando jovem e adolescente. É tanto tempo que tem gente que era criança, que agora já é adolescente, tem gente que era jovem, já não é mais jovem, e eu vou ficando lá com a barba branca, os cabelos brancos, mas estou muito feliz de estar cumprindo a missão que Deus colocou no meu coração, e essa juventude dessa igreja é uma juventude que eu amo. Eu já tive em outras oportunidades junto com eles, e foi extraordinário estar junto, muito bom mesmo, e estar aqui mais uma vez é muito bom. Eu não estou sozinho, né? Eu estou aqui, ali está a minha esposa, Laís, muitos já conhecem também, já veio ministrar para as meninas aqui no Acampa Dentro, né? Ali está minha mãe também, Eunice, o nome dela, aí minha filha, ali lindíssima, Giovana, e o rapaz que está namorando a Giovana, o Henrique. O Henrique é velho, gente, ele era meu amigo, aí um belo dia começou a namorar minha filha, aí não sei... Vamos ver esse negócio aí, vamos ver o que é que Deus é o meu juiz. Gente, eu não vou ficar aqui gastando muito tempo apresentando e falando, porque a gente tem coisa importante demais para tratar hoje. O tema que me foi proposto é um tema muito poderoso. Eu não sei se você veio com o coração aberto ou se você veio com o coração fechado. Se veio com o coração fechado, abre ele agora, em nome de Jesus. Tira todas as barreiras, seja vulnerável diante da presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração nessa noite, eu não tenho dúvida disso. E se você crê nisso também, isso vai se tornar uma verdade. Você crê que Deus vai falar contigo nessa noite? Posso ouvir um amém? Amém. Gente, só para eu ter noção, tem alguém que assim como eu nos visita, é de outra igreja? Tem alguém de outra igreja visitando aqui hoje? Não. Tem alguém que não é de nenhuma igreja? Ou todo mundo é de casa? Todo mundo é de casa? Que bom. Que bom, porque nós vamos conversar sobre algumas coisas e é sempre bom a gente conversar com quem é de casa. Porque quando tem alguém de fora, a gente tem um pouco mais de cuidado para falar algumas coisas. Não se preocupem, eu não vim aqui brigar com ninguém. Mas eu vim aqui orientado pelo Espírito Santo para trazer algumas coisas que a Bíblia nos orienta, para que a gente possa ser realmente confrontado com a palavra e que a gente se mova na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida e não na direção daquilo que o nosso comodismo manda a gente fazer. O tema é enraizados. Esse é o tema central, enraizados. O que é estar enraizado? Estar enraizado é estar fortalecido. É você estar ali inabalável. Quando você pensa numa árvore que ela está enraizada, ela tem raízes profundas, ela não se abala facilmente. Ela permanece, vem as chuvas, vem as adversidades e ela permanece. Quando um capim, pode ser um capim, quando ele está enraizado, para você arrancar aquele negócio é uma tribulação. Quem já capinou o terreno de casa, meu Deus do céu. Você vai lá todo feliz, pega a enxada, acha que vai fazer uma grande coisa e começa. Daqui a pouco a mão está cheia de calo, está estourando bolha, você já está cansado. E você, quando termina, pensa, fiz um bom trabalho. Vem a primeira chuva e o capim magicamente ressurge. Óbvio que não é magicamente, né, gente? É a raiz daquele negócio. Porque no início a gente vai com a enxada, até quebra o cabo da enxada. Quem já fez isso sabe o que eu estou falando. Tu vai ali, bate
e luta com capim, você fica naquela batalha. A raiz, quando ela é forte, quando ela é poderosa, ainda que você arranque a copa da planta, ela vai permanecer, porque ela está enraizada. A raiz vai fazer gerar vida novamente. E o tema é que estejamos enraizados. Mas enraizados para quê? Enraizados para sermos um vaso de planta bonito, decorativo. Deus me chamou para ser uma margarida de Jesus. Deus me chamou para ser uma... fala o nome de planta aí que eu não sei, só pensei na margarida. Fala aí, mãe, copo de leite, o que é aquele negócio? Minha mãe tem todas as plantas. Se isso aqui fosse a casa da minha mãe, ela ia colocar um vasinho de planta em cada pedaço desse, fechando tudo isso daqui. Eu não sei se tem mais alguém que gosta de planta igual ela. Se alguém tiver uma muda de planta, dá para ela. Ela vai levar, ela vai plantar e vai fazer o negócio ficar bom. Aquelas plantinhas que a gente ganha, que a gente mata, ela faz viver o negócio. Ela gosta de planta, né? Nós não fomos chamados como uma planta decorativa. Tem um propósito. E aí o tema segue. Enraizados, é tempo de servir. Essas plantas do Senhor enraizadas precisam servir. Servir a quem? Servir ao nosso propósito? Servir à nossa vontade? Claro que não. Servir ao único que vive e reina. Servir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Servir a Deus. E se nós vamos servir a Deus, a gente tem que servir como? Do nosso jeito? Ou do jeito dele? Se ele é o líder, se ele é o chefe, se ele é o Deus, se ele é Senhor, então as regras são dele. Não adianta você querer servir a Deus do seu jeito. Para servir a Deus com excelência, temos que servir do jeito que ele quer. E aí tem um subtema que me foi o desafio nessa noite. O subtema é servindo por meio de dons espirituais. Ai, meu Deus do céu, estamos numa PIB. Como que nós vamos falar sobre dons espirituais? Tem gente que já coça a cabeça, já fica preocupado. Quem é que convidaram? Quem é esse pastor? Irmãos, fiquem tranquilos. Se alguma coisa que eu falar você não encontrar na palavra de Deus, eu te dou autorização de você pegar o primeiro objeto pesado e jogar aqui em cima de mim. Mas se estivermos falando da palavra de Deus, eu queria que o seu coração estivesse aberto. Porque a palavra de Deus está acima das nossas opiniões. E nós precisamos chegar no entendimento do que verdadeiramente são esses dons. Eu preciso servir a Deus e servir com os dons. Mas, infelizmente, tem muita gente que não sabe nem o que é um dom. O que é um dom para você? Não se assuste com a pergunta. Não fique preocupado se tem resposta errada. Eu queria construir com você alguns conceitos. Eu gosto de fazer isso quando eu estou pregando, para que a gente entenda. Eu compreendo que a palavra ela precisa ser didática. A gente tem que aprender com a palavra. Não adianta só se emocionar. Ai, veio um pregador legal, ele falou uns negócios tão legais. Aí você pergunta, a pregação foi sobre o quê? Ah, não sei, ele falou um monte de coisa. Então não foi legal, irmão. Legal é quando a palavra de Deus ela é ministrada de uma forma que você possa aprender. E para isso, há uma necessidade de haver um sinergia. Eita, esquece a palavra, irmão. Quem entendeu o que eu ia falar, sabe o que eu quero falar. Já travei, quem me conhece sabe que depois que trava, não destrava. Eu nem vou tentar, que eu já passei vergonha esses dias em outra igreja aí. Sinergia. Viu? Não adianta. Vocês sabem, né? Falaram aí, ó, eu ouvi. É isso. Vem de sinergia, mas eu não estou conseguindo falar. Isso, irmão, é isso ali, ó. Depois vocês perguntam para ela. Enfim, o que é sinergia, que está mais fácil da minha cabeça falar? É quando você está trabalhando em comum acordo. Sim, você está junto, usando a energia junto. Sinergia. Então eu preciso aqui fazer o que Deus pediu e você precisa vir comigo naquilo que está sendo falado. Preciso da sua atenção, preciso do seu cérebro. Não quero a sua emoção, não quero nada disso. Eu quero o seu pensamento racional agora. Então vamos lá. O que é dom? O que é dom? Quando eu falo assim, dom, precisamos servir a Deus através dos dons. Vamos tentar entender o que é dom. Senão a gente não vai servir a Deus através dos dons. O que é dom? Um por um, para não dar tumulto, que se todo mundo falar junto eu não consigo entender. Vamos lá. Pode chutar, gente, pode ir falando. Dom. O que é dom?
Servir com alegria, legal. O que mais? Vamos lá, gente, me ajuda. Hã? Um presente, quem falou? Ministro de louvor, outra coisa, né, cara? Aí, ó, um presente de Deus. Eu vou até parar por aqui, porque ele já chegou numa definição que a gente vai usar e que é o que o dicionário traz. A primeira coisa que eu fiz, né, eu tenho um amigo, o Onário é muito inteligente. E toda vez que eu tenho uma dúvida, eu pergunto o que eu quero saber para o Onário. E assim disse Onário. Olha, ninguém riu, então foi horrível, piada péssima. Mas se alguém entendeu e sorriu, igual o irmão ali, gostou, depois você dá essa moral e fala, gente, a piada foi boa. Quando for assim, vocês riem para o pregador ficar feliz. O que é um dom? De acordo com o dicionário, é o seguinte: é um presente, uma dádiva, um benefício, uma aptidão ou um talento. A definição do dicionário de língua portuguesa nos diz que, em primeiro lugar, um dom é um presente. E quando nós pensamos nisso, a gente precisa entender que é, de fato, um presente, ainda que seja uma aptidão ou um talento que você tenha, e alguém diga para você, você tem dom para pintar, você tem dom para construir coisas. Ainda que isso pareça ser natural, você recebeu de alguém. É um presente. Se não é todo mundo que tem, é algo que você possui, então você recebeu um presente especial. Como nós somos cristãos, nós sabemos que quem concede esses presentes é o próprio Deus. Deus concede dons. Então, o dom é um presente. Ou seja, eu posso afirmar categoricamente que todo dom é um presente. Mas nós poderíamos afirmar que todo presente é um dom? Todo dom é um presente, mas todo presente é um dom? Eu acho que não. Porque muitas vezes nós recebemos presentes que podem ser verdadeiros cavalos de Troia, algo que vem para nos destruir. Outras vezes nós podemos receber um presente que, embora seja muito bonito e muito fofinho, não vai adiantar de nada, não vai ter serventia alguma. E alguns presentes têm serventia. Os dons são presentes que Deus nos dá e que têm uma serventia, têm uma utilidade. Quando nós usamos a expressão no grego, dons do Espírito, o que o texto fala para a gente lá no original? Seria charisma pneumáticos, dons do Espírito. E o charisma é um favor que alguém recebe sem merecer, e o pneumáticos é o que pertence a Deus. Então, o que é um dom do Espírito? É um favor que alguém recebe sem merecer, que pertence a Deus. Ou seja, em outras palavras, para simplificar, o dom que Deus te deu não é seu. Ele te deu um presente, mas esse dom é dele. E ele deu na sua mão para que você use da melhor forma possível. Por isso nós vamos falar sobre servindo a Deus com os nossos dons. Como eu vou fazer isso da melhor forma possível? Para conceituar legal, eu coloquei aqui bonitinho uma frase, para a gente definir o que é um dom espiritual e seguir a partir daqui. Então, bota atenção nisso. Um dom espiritual é um presente dado por Deus com um propósito. O que usemos para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Por que eu conceituei dessa forma? Que o dom espiritual é um presente dado por Deus para ser usado para a glória dele e para a edificação do corpo. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Eu queria começar lendo um texto, que é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Você pode abrir na sua Bíblia, por favor. A leitura que eu vou fazer é da NVI, a Nova Versão Internacional, mas qualquer leitura que você fizer vai ter o mesmo sentido. Então, presta atenção no que nós vamos ler aqui nesse momento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Se você é um bom estudioso da palavra de Deus, você sabe, algumas pessoas estão ficando de pé, pode ficar de pé então em reverência à palavra. Se você conhece
bem a palavra de Deus, e você já teve curiosidade de ver sobre dons, você sabe que é uma leitura quase que obrigatória, 1 Coríntios 12, 13 e 14. E a gente percebe que muita coisa que a gente vê é mais confusão na cabeça das pessoas, porque a Bíblia é muito clara sobre os dons. Eles existem, estão acessíveis, mas não são uma bagunça. Então vamos lá, 1 Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Olha ali, ó, vou ler até na versão que está ali, que vocês estão acostumados. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Os irmãos podem se assentar. Se puder, deixa esse texto aí para a gente, pode deixar aí. Olha só que coisa tremenda esse texto nos diz. O texto fala em um momento que o apóstolo Paulo vai conversar com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava tendo muitas manifestações de dons espirituais. Eles estavam inundados da presença do Espírito, mas eles estavam utilizando algumas coisas fora do que o Espírito tinha planejado. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios e ele fala o seguinte: bom, vamos arrumar isso daí. E nesse versículo em específico, ele fala: eu estou vendo que vocês estão desejando os dons espirituais. Todo cristão deve desejar os dons espirituais. Se tem alguém que está aqui hoje e que no seu coração você diz: pastor, eu não desejo dons espirituais, você está dizendo que você não deseja um presente que Deus quer dar para que você use para a glória dele e para a edificação do corpo. Em outras palavras, você está dizendo: Deus, não me dá um dom não, porque eu quero ficar parado. O único dom que eu quero é o dom do canto. Mas não é para cantar no louvor, é o dom para ficar no canto da igreja. Se você não deseja dons, é porque você não quer pertencer a esse corpo. É porque você não quer fazer a obra de Deus, é porque você entendeu errado o propósito. Todos nós devemos desejar. Agora, o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e fala: vocês estão desejando os dons espirituais, então procurai abundar neles, que sejam abundantes, mas que tenham um propósito para a edificação da igreja. Se os dons espirituais não forem para a edificação da igreja, então eles não vão servir o propósito de Deus. Infelizmente, a gente vive tempos em que as pessoas querem um dom espiritual para que elas se coloquem numa prateleira superior, como se isso existisse, para que elas possam ser olhadas por outras pessoas e as pessoas digam: eita, olha ali, tem um crente espiritual, hein? Sabe quem fazia isso? Os fariseus. Jesus, quando vai falar dos jejuns, por exemplo, ele fala para os fariseus: olha, vocês fazem longos jejuns, vocês colocam tristeza no rosto, vocês vão para as praças mostrar que estão fazendo jejum, e está tudo errado. Vocês fazem isso para que as pessoas elogiem vocês, mas o verdadeiro jejum é aquele que você vai fazer com o Pai. E é por isso que Jesus fala: quando você for fazer um jejum, o que você faz? Você tira a tristeza da cara, você coloca uma roupa normal e não precisa sair por aí: ó, estou de jejum, hein? Irmão, estou num propósito. Ai, irmão, está sendo difícil. Tem gente que já chega assim: ai, o que foi, irmão? Ai, uma dor de cabeça. 2 dias, irmão, sem comer, Deus me pediu uma luta. Ai, irmão, é um peso tão grande ser espiritual como eu sou. Deus me pediu um propósito. Tem gente que começa nessas maluquices, e isso não é bíblico. Os dons e todo e qualquer tipo de contato com Deus que você tenha, tem que ser para a glória de Deus e para a edificação do corpo. E aí o apóstolo Paulo viu que na igreja de Corinto muita gente estava fazendo besteira. Tinha gente que estava lá fazendo utilização dos dons para aparecer. E ele começa a colocar algumas coisas em ordem. Ele fala: gente, ó, já que está todo mundo falando em línguas, não fala todo mundo uma vez, não. Quando tiver que falar, fala um e o outro espera. Quando terminar, o outro fala. E só fala se tiver alguém para interpretar, porque senão ninguém vai entender nada, vai ficar uma bagunça. Se vocês querem procurar um dom legal, o apóstolo Paulo falando, esse é um grande resumo do capítulo 14. Procurem o dom da profecia. Porque se entrar um descrente na igreja e tiver todo mundo falando em língua, ele não vai entender nada. Quem fala em língua, fala ali, é você e Deus. Mas a profecia é diferente, porque a profecia,
quando você fala, todo mundo entende. Então procure os melhores dons. Depois na sua casa você vai pegar, capítulo 12, capítulo 13 fala do amor, que é um dom, que sem esse dom dado por Deus, a gente não pode nem ser chamado cristão. E a gente chega no 14, onde ele faz esses ajustes. Você vai entender o que eu estou falando e vai perceber que a igreja de hoje em dia, quando eu digo a igreja, não estou dando nomenclatura, batista, assembleia, nada. Eu digo a igreja de hoje em dia. A igreja vive num erro muito grande, porque ficou de um lado os que acham que não existe dom nenhum. Não, isso aí é meninice. Não, a pessoa faz isso aí, pastor, isso aí eu já passei dessa fase, hoje eu sou maduro e agora eu fico aqui no meu lugar, eu observo o culto e eu gosto de ver o louvor assim, ó. Porque eu entendo que tem que ter equilíbrio, racionalidade. Do outro lado, está lá o povo que entendeu um pouco errado também, e está o cara do lado de cá, e o cara... E o cara vem aqui, meu irmão, e manda um negócio, você fala assim, Quem é que está certo? De um lado ou do outro? Ninguém. Porque está certo o equilíbrio da palavra de Deus. Nós devemos buscar os dons, mas a gente tem que entender o que são esses dons. Esses presentes que nós vamos receber têm um propósito, tem que ser usado para a edificação do corpo. Se qualquer coisa fora disso, estão ensinando coisas erradas para você. Você tem que olhar para a Bíblia e falar assim, opa, a Bíblia diz isso, então se a Bíblia diz, eu faço o que a Bíblia diz para eu fazer. Ah, mas tem um pregador muito legal, eu gosto de falar isso com a juventude. Tem um pregador muito bom que eu vi uns vídeos dele no YouTube. Pastor, você tem que ver os vídeos dele. Agora nem é mais o YouTube, né? Eu via o Instagram dele, eu sigo ele. Olha, tem uns cortes muito legais. Ele foi num podcast, falou umas coisas incríveis. Uau! Qual é a base bíblica? Não, ele disse que teve uma experiência, porque ele estava em casa. Ele olhou para o copo d'água e pensou. Irmão, a experiência dele é muito boa para ele. Para a igreja, nós temos uma norma, uma diretriz. A palavra de Deus é a base. E a partir daí ninguém erra. Mas isso não significa também que por causa disso eu vou falar, então não tem nada. Claro que tem, irmãos. Vamos buscar os dons. Que a partir dessa noite, a minha oração é que a partir dessa noite, você chegue para Deus e fala, Senhor, me enche de dons. Eu quero, como o texto diz, eu quero abundar nesses dons. Eu quero ter muitos e muitos dons para serem usados para a edificação do corpo de Cristo. Senhor, me dê presentes para que facilite o meu trabalho. Eu pedi, cadê o Wallace? Eu pedi para o Wallace, tem como a gente conseguir aquele negócio? Dá para trazer? Eu pedi para o Wallace para a gente entender um pouco melhor sobre essa história toda aí, de receber um presente, de dom. Irmão, não liga não, eu sou meio esquisito. Não se ofendam de eu ter pulado aqui, mas vamos fazer um negócio aqui. Eu estou falando isso porque tem lá na igreja, toda vez que eu pulo lá na igreja, aí vem sempre uma irmã e fala, pastor, não pode pular. Mas a gente acaba pulando. Temos aqui uma madeira. Temos aqui, esse aqui ainda está de cá, calma, vamos começar com a madeira. E vamos começar com os pregos que tem aqui. Olha que legal, pregos, meu Deus. Eu queria que vocês dissessem para mim, quem é um cara forte aqui nessa igreja? Forte. Quem é um cara forte aí? Silvio? Gilson? Gilson, vem cá, Gilson, vem ajudar a gente aqui. Uma salva de palmas que o Gilson se voluntariou. Eu gosto, o Gilson se voluntariou. Gilson, eu perguntei um homem forte, o pessoal falou você. E rapaz, o homem é grande, hein? Não, grande eu sou, forte é o Wallace. Forte é o Wallace? Vocês acham que o Wallace é forte também? Sim. Então dá pra gente chamar o Wallace também? Então, Wallace, vem para cá, você vai ajudar a gente também. Você não vai ficar de fora. Gilson, você está representando a categoria dos mais altos. Ele é forte, mas ele é mais baixinho que a gente, né? Então, os altos têm que comandar. Seguinte, nós temos uma missão. Eu vou dar esse prego aqui na sua mão. A sua missão, eu queria que você colocasse esse prego aí, ó. Faz força, eu queria que você... Queria que você colocasse esse prego aí na madeira. Não tem como? Não, para mim não. Mas, gente, vocês falaram que ele era forte, gente. Eu pedi um homem forte aqui, ó. Pelo menos já ficou em pé, ó. Ó, dá pra pegar aqui, ó. Pega aqui, ó. A minha filmmaker. Ó. Gente, pelo menos colocou em pé.
Mas a gente queria ver esse prego entrar. Não dá. Essa missão, então, é muito difícil. Para mim seria. Se você pegar o martelo, fica mais. Tá chegando lá, irmão. Mas calma, calma. Na nossa dinâmica aqui, na nossa brincadeira, o Gilson não conhece essa história de pedir a Deus dons. Pedir um presente. Ele não tem essa ideia. Ele recebeu uma missão, tentou e não conseguiu. Mas o Wallace, esse sim, esse é um cara que conhece Jesus. E ele olhou para a missão agora e ele falou, é impossível. Mas para Deus, se nada é impossível para Deus, o Wallace pensou, vou orar. Então agora você vai orar e vai falar, Deus, vai, pede, me dá uma ferramenta. Vai, faz alguma... Deus, me dá uma ferramenta, Senhor, para poder conseguir pregar esse prego. Aí vem Deus aqui, ó, a mão do céu, né? Claro que nós não vamos arrebentar o mármore aqui, mas só um pouquinho, só para a gente pregar. Olha que legal, fácil, né? Olha aqui, fácil, tá pregado, tá firme, pregou. Olha que coisa linda. Dá uma salva de palmas para os nossos voluntários aqui. Wallace, pode levar aqui os pregos. Obrigado, Gilson. Vocês foram incríveis. Vocês podem voltar para o lugar de vocês. Olha só o que a gente acabou de ver. Existia uma missão difícil. Mas, se a gente receber um presente de Deus, a missão fica mais fácil. Um dom espiritual é um presente que Deus dá para facilitar a nossa missão. Qual é a missão da igreja? Vai, enquanto eu subo. Qual é a missão da igreja? Ide por todo mundo. Nós temos uma missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E a gente precisa fazer isso com excelência. Se a nossa missão está difícil, a gente pede ao Senhor, Senhor, concede-nos dons. E Deus nos dá presentes, e esses presentes facilitam a nossa missão. É do interesse de Deus nos conceder dons. Agora, vamos lá. Quem tem filho pequeno aqui? Filho de 2 anos, 3 anos. Quem tem filho pequeno? Eu esqueci seu nome, me perdoa. Eu esqueci teu nome, a gente se falou aquele dia, eu esqueci teu nome. Gustavo. Quantos, é filho ou filha? Filho. Mais nova é filha. 3 aninhos? Ok. Se ela chegar para você hoje e falar assim, papai, eu vi na televisão uma serra, dessas de serrar madeira elétrica, eu achei muito legal, eu queria uma de presente de aniversário. Você vai dar uma serra para sua filha? Por quê? Não está na hora. Em outras palavras, ela não está preparada ainda para segurar aquela serra. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus vai nos conceder dons à medida que nós amadurecermos. À medida que nós tivermos condições de usar os dons. Tem muita gente fazendo um monte de coisa dizendo que é dom de Deus e não é dom de Deus. Cuidado. Deus, ele vai te conceder dons à medida que você estiver preparado para usar esses dons. Tem gente que fala, eu queria pregar a palavra. Senhor, me concede o dom da oratória. Eu queria chegar diante do público e não travar. Eu queria conseguir ler a Bíblia e entender a história para poder explicar. Deus não vai conceder esse dom, se a pessoa não estiver preparada. Os ataques são muitos. Na igreja, irmãos, nós não temos os artistas, os pop stars. Mas a gente tem pessoas que se parecem com isso e que sofrem ataques. Os pastores, os líderes, ministério de louvor. É onde o diabo vem com a fama, muitas vezes, para tentar as pessoas. Quem é o pregador que não vai pregar em um lugar e não recebe uma profecia? Olha, você vai... Eu estava falando disso hoje na EBD com os meninos. Você vai pregar por todas as nações. Irmão, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi a mesma coisa. E todas as vezes eu tive a mesma certeza. Isso não é de Deus. E não é porque eu não acredite que Deus vai me levar a todas as nações. É porque é uma profecia genérica. A pessoa está tentando... vou falar alguma coisa para parecer espiritual.
Não é isso que eu encontro na Bíblia. Na Bíblia eu encontro coisas muito mais exatas, muito mais profundas. E eu não vou me contentar com o raso, porque outras pessoas estão lá, nadando no raso. Eu quero ir a águas mais profundas. Tem muito mais de Deus. O oceano do Espírito é muito mais profundo. Tem muito mais coisas para a gente experimentar. E eu quero experimentar verdadeiramente o que o Espírito Santo de Deus tem para oferecer. E não o que outras pessoas estão dizendo que é legal. E experimentar o que o Espírito Santo tem para a minha vida é entender que há um processo. Eu me preparo, eu amadureço, e a partir daí Deus vai me concedendo cada vez mais presentes. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. E tem gente que ganhou pouco de Deus, de acordo com a parábola que Jesus conta para a gente. Tem gente que recebeu pouco, não soube usar, e até o pouco foi tirado. E isso é um retrato do que acontece na igreja. Deus nos dá presente. Tem gente que quanto mais se coloca à disposição de Deus, mais Deus usa, mais Deus capacita, mais a pessoa flui no Espírito Santo. E tem gente que quanto mais os anos passam, mais essa pessoa está jogada de lado. Sabe por quê? Porque não quis amadurecer. Eu sei que é dura essa palavra, porque ela bota a responsabilidade em nós. É mais fácil a gente dizer o seguinte: eu estou aqui sem fazer nada, porque o pastor está me perseguindo. Eu estou aqui sem fazer nada, porque aquele grupinho, aquela panelinha não gosta de mim. Eu estou aqui sem fazer nada, porque a minha vida foi muito difícil, porque eu não pude estudar. É muito mais fácil a gente colocar a culpa nos outros. Mas está na hora da gente assumir a responsabilidade de falar: Deus, chega, eu quero amadurecer. Eu preciso amadurecer. A Bíblia, ela tem duas palavras, ruios e téknon, para falar sobre filhos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O téknon é uma criança pequena. Se você tem ali uma criança pequena, téknon é filho. O ruios é o filho maduro. Ele também é filho, mas ele é maduro. Ele está pronto para assumir responsabilidade. Os dois são filhos, mas um tem uma limitação, não pode fazer algumas coisas. O outro já pode fazer algumas coisas. Eu tenho 43 anos de idade. Já sou casado, eu tenho filha. Minha vida... Eu continuo sendo filho da minha mãe. Mas agora eu sou um filho maduro. Mas um dia eu já fui um téknon, um filho imaturo. Chega um momento da vida da gente que a gente percebe que precisa amadurecer. Não tem jeito. Eu não vou ter tempo de contar tudo, mas de forma rápida, a gente vivia uma vida bem legal financeiramente falando. Mas aos 15 anos de idade, o meu pai morreu. Eu, com 15 anos, e meu pai morreu. Aos 15 anos de idade, meu pai morreu. Vamos pensar, a gente teve com quanto tempo, né? Quando eu tinha 15 anos, meu pai morreu. E ele morreu e ele não deixou nada para a gente. Nada. E eu fui morar de favor na casa de pessoas. Minha irmã mais velha de favor na casa de outras pessoas. Minha mãe com minha irmã mais nova de favor na casa de outras pessoas. E assim foi um tempo para eu conseguir terminar o 2º grau. Para eu conseguir estudar. E ali foi um momento muito difícil para todos nós. Um momento em que a gente começa a perceber algumas coisas. E eu via, minha mãe, houve uma época que ela aceitou o emprego, ela era gari, ela ia limpar a rua, varrer a rua. E não tem demérito nenhum nisso, mas ela já era uma mulher de uma certa idade, fragilizada pelos problemas da vida, e agora ela estava ali tendo que acordar muito cedo, de madrugada, saindo para trabalhar. E aquela imagem toda sempre me confrontava. E eu falava: eu preciso amadurecer. Eu ainda estou na adolescência, mas eu tenho que dar um jeito de virar um homem o quanto antes. Quem é mais antigo vai saber o que eu estou falando, porque quem é mais antigo, desde cedo, estava trabalhando, assumindo responsabilidade. Mas hoje em dia, tem uma galera aí, ainda bem que aqui em Jardim Bom Pastor não tem isso. Mas lá na minha igreja tem uns garotos de 25, de 30 anos, que só toma Nescau, come sucrilho e pede para a mãe esquentar o leite, mais nada. Os caras não, assim, é um negócio assustador. Assustador. Mas aqui, graças a Deus, os meninos trabalham, os meninos, são ali dedicados, estudam, se preparam, são jovens diferenciados. Estão prontos para casar varoas. Os meninos daqui são meninos que não vão ficar solteiros porque estão desempregados, não vão. Ai, meu Deus, que seja verdade que eu estou dizendo. Ai, Jesus. Que eles estão ali, estão rindo ali, que eu estou vendo, meu Deus do céu, acho que não tem nada disso.
Mas enfim, chega um momento que você fala assim, eu tenho que amadurecer. Não posso mais ser o dependente, eu não posso mais chegar para minha mãe e falar assim, ei, me dá dinheiro, eu quero ir numa festa. Não tem como. A mulher está acordando de madrugada, lutando para sustentar a casa, como é que eu vou chegar para ela? Eu vou dizer que eu quero ir numa festa, que eu preciso de dinheiro. Ah, eu quero levar uma garota no cinema. Ei, mãe, me dá um dinheiro, não tem como. Chega uma hora que você tem que amadurecer. E quando você amadurece, é interessante que você não deixa de receber presentes dos seus pais. Mas você percebe que muitos desses presentes foram ensinamentos. E esses presentes em ensinamento também são dons. Porque agora você tem o dom do conhecimento. Você tem o dom do exemplo dos seus pais. O dom da geração que veio antes da nossa. Tudo isso é importante para a gente. Porque senão a gente vai continuar caminhando, só pedindo. Parece, é a síndrome do passarinho, do filhotinho no ninho. A gente vai continuar dentro da igreja com a boquinha assim, ó. E a gente espera que alguém venha lá, o passarinho, né, a mãe passarinha, ela pega o inseto, ela come o inseto, ela morde, depois ela vem só com aquela babinha e joga dentro da boquinha dos filhotinhos. Tem gente que fica esperando isso. Não, o pastor vai lá, vai pegar tudo, vai mastigar tudo, depois vai dar na nossa boquinha. Tem gente que acha que é assim. Mas chegou um tempo da gente entender que nós podemos buscar os dons para que a gente faça tudo para a glória de Deus. Mas vamos lá. Vai adiantar eu buscar dons se eu não entender sobre a obra que eu vou praticar? Existe uma obra, uma missão. Deus dá dons para essa missão ser cumprida. Mas se eu não compreender essa missão, ainda que eu tenha dons, eu não vou colaborar em nada. Tem um monte de gente que tem ferramentas, sabe usar as ferramentas, mas não usa. Então não adianta nada. Tem um monte de gente que busca aprender e coloca em prática. Lá na igreja, todo mês da juventude, a gente vai fazendo uns negócios lá, e eu dou uma de maluco lá, a gente, vamos construir isso, vamos construir aquilo, vamos ver ali embaixo da rampa o que tem, pega um lixo, pega não sei o quê. Tem gente que acha que a gente é super rico, mas quem está lá nos bastidores sabe a luta que é. Mas tem horas, tem dias que eu falo assim, meu Deus do céu, eu sei que tem gente na minha igreja que tem ferramentas, que tem talento para isso, mas não fala, pastor, eu posso ajudar. Tem gente que você pede ajuda e a pessoa fala, não vai dar não. Então eu entendo também que não é só sobre quem está preparado, quem tem o dom já, é quem tem disponibilidade. Deus quer os que querem. Quem não quer, vai que vai. É isso que eu quero compartilhar com vocês, porque essa é a base. Eu podia chegar aqui, pegar a lista dos dons espirituais e trabalhar com vocês. E aí, começar a falar sobre todos os dons que a Bíblia diz que tem. Seria muito bom, mas talvez a gente não alcançasse o objetivo. Eu prefiro despertar em vocês o seguinte entendimento. Nós precisamos desejar a Jesus. Nós precisamos amar a obra de Jesus, ao ponto de quando recebermos a missão, a gente falar, Senhor, eu quero, eu vou fazer isso. Não importam os riscos, eu quero fazer. Esse mês da juventude, a gente estava lá e tem uma serra que eu comprei dessa vez, chama Serra Tico-Tico. Alguns homens devem saber aí, algumas mulheres também, que tem mulher que gosta também dessas construções. E eu comprei essa serra porque eu falei, não, dessa vez não vou ficar pedindo nada emprestado. Comprei. Aí, tô lá, aí tem um menino lá na igreja, ele é muito engraçado, ele é meio desajeitado, com um monte de coisa. Mas toda vez ele está lá comigo para me ajudar, que é o Bigode. Bigode não é o nome, obviamente, mas Bigode é a forma carinhosa como a gente chama ele. O Bigode é meio atrapalhado com as coisas. Mas aí, a menina lá pediu para fazer um negócio, ela falou, tem que cortar essa madeira aqui. E aí ele veio e falou assim, qual é? Cadê o negócio aqui para me cortar? Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, esse menino é meio... Ele vai cortar o braço, vai dar um negócio, vai dar ruim. Aí depois eu falei, ué gente, o que está acontecendo comigo? Não, eu estou aqui, eu vou capacitar ele. Já ensinei ele a usar furadeira, outros instrumentos. Eu falei, hoje é o dia da Serra Tico-Tico. Falei, vamos lá, cara, vamos fazer junto. Pega aqui, ó. Tu vai medir o que tu quer, tu vai marcar, vai colocar aqui, vai segurar. Aqui tu não pode fazer isso. Dei todas as orientações, ele foi lá, cortou a madeira.
uma madeira fininha, um negócio assim, acabou. Mas quando terminou, ele estava numa alegria. Ele falou assim, eu cortei aqui, ó, eu que botei, não sei o quê. Falei, cara, é isso. Porque quando Deus permite a gente participar da obra, é essa alegria que Ele quer ver no rosto da gente. É por isso que não adianta a gente falar, tem alguém que é muito capacitado. Irmão, se você não quer, vai vir outro que quer e Deus vai dar para o outro. Deus vai dar para quem quer. Deus vai pegar aquilo que é teu, se você negligenciar, e vai dar para outra pessoa. Agora, se você entende o valor do que você está fazendo para Deus, então Deus vai fazer muito mais. Por isso que o pré-requisito para receber dons é o desejo por Deus, é o desejo pela intimidade com Deus, pela busca por Deus. Que essa igreja seja uma igreja que ame a intimidade com Deus, que ame a presença de Deus. Eu quero ler mais um texto para a gente falar de intimidade e para ficar bem didático, que é 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 10. 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 10, já está ali para a gente. Ó. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Eu quero falar com vocês sobre intimidade, o desejo pela intimidade, pela presença de Deus. Se você tiver o desejo de que Deus esteja contigo, se você tiver o desejo de estar com Deus, então Ele vai te presentear com dons. Eu não sei quais os dons Ele vai derramar sobre a sua vida, mas Ele vai derramar. Se você pedir, Ele vai te conceder dons para a edificação do corpo de Cristo. Dons que vão ser visíveis aos outros ou dons que vão ser usados no secreto. Você vai ter o dom da intercessão, o dom de um abraço ali na recepção que cura, um dom de profecia, para você não falar coisas estranhas, mas você trazer a palavra de Deus manifesta. É isso que é uma verdadeira profecia. A gente fala assim, as profecias cessaram. Então cessou a voz de Deus usando pessoas. Porque o que é uma profecia? É quando Deus fala com o profeta fala com o povo. Nós, como batistas, acreditamos no sacerdócio universal. Todos nós temos uma vida íntima com Deus. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Todos nós somos sacerdotes que precisamos cuidar de outras pessoas. Então, essa voz profética tem que estar em todos nós. Por isso o apóstolo Paulo fala para a gente procurar o dom de profecia. Eu não sei quais vão ser os dons que Deus vai derramar, mas que sejam muitos e que você seja abençoado. Agora, vamos lá para esse texto. Vamos pensar nisso aqui. Intimidade. Esse texto fala da história de uma mulher, a Sunamita, e essa mulher tinha um marido. O texto, mais na frente, depois na sua casa, você pode ler o texto todo. O texto fala que o marido dessa mulher já era idoso e ela não tinha filhos. Essa mulher observou o profeta Eliseu passando. E ela percebeu que aquele homem era um homem de Deus. E naquele tempo, ela não tinha o que nós temos, a igreja. Ela não tinha a Bíblia. Ela não tinha ferramentas como nós temos para chegar à presença de Deus. Naquele tempo, estar na presença de Deus, o mais próximo que ela podia estar, é trazer o profeta o mais perto para ela. Então aquela mulher, diz o texto, em primeiro lugar ela insistiu com o profeta para que ele fica aí, come com a gente. E a partir dali, toda vez que ele passava por ali, ele ia fazer uma refeição na casa daquele casal. Um belo dia, essa mulher, muito sábia, olhou para o marido dela e falou, nós precisamos construir um quartinho. Todas as vezes que ele vier para cá, ele fica nesse quartinho. E assim eles fizeram um quartinho. E aquele homem ficava ali. Com isso, ela estava atraindo o que naquele tempo simbolizava a presença de Deus. Ela criou na casa dela, naquele quarto, um ambiente onde a presença de Deus era manifesta. Você deveria fazer isso na sua casa também. Ter o seu lugar especial. Pastor, mas Deus está em todo lugar, é verdade. Mas nós percebemos de uma forma diferente.
Tenha um lugar de oração e você vai entender o que eu estou falando. Busque ao Senhor com mais afinco. Aquela mulher estava fazendo isso. Naquele tempo, o que ela podia fazer era isso. Ela trouxe a presença do profeta para perto. E aquela mulher foi muito inteligente, porque ela não apenas construiu um lugar que simbolizava essa presença de Deus. Ela colocou 4 coisas naquele lugar. O texto fala que ela colocou uma cama, e isso simboliza o tempo de descanso. Se nós estamos falando do quarto da presença, da intimidade com Deus, estamos aqui recebendo de Deus a instrução que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Você sabe descansar no Senhor? Às vezes nós não recebemos dons porque nós estamos ansiosos. Nós não sabemos descansar no Senhor. Não, Deus, eu quero que o Senhor me dê agora, tem que ser agora. Calma. No tempo certo, Deus vai te concedendo aquilo que você precisa. O processo de maturidade está acontecendo. Entenda que Deus não te esqueceu. Só não é o tempo de algumas coisas. Mas continue, persevere, caminhe, busque. Deus vai te conceder. Então aprenda em primeiro lugar que nesse momento de você imaginar que eu tenho que ter a presença de Deus, é ter o tempo de descansar em Deus. Era só a cama que tinha? Não, tinha uma mesa. A mesa vem falar para a gente sobre comunhão, intimidade. Você não se senta à mesa com desconhecidos, pelo menos não na sua rotina. Quando nós nos sentamos à mesa com alguém, é com alguém conhecido. É um casal de amigos que foi na sua casa, sabe? É a sua família, é alguém que você gosta, que você convidou, ou que te convidou. E aquele momento é um momento de intimidade. Quando nós pensamos em buscar essa presença de Deus, a gente tem que buscar a intimidade com Deus. Conversas com Deus. Na mesa, a gente fala sobre tudo, ou pelo menos deveria falar sobre tudo. Tem gente que chega na presença de Deus e não consegue orar, falar com o Pai. Tem gente que vai orar e fica, ó amantíssimo, glorioso, poderoso e inefável Deus, tu que sondas os corações e perscruta todo o íntimo do meu ser, ó benevolente. E a pessoa fica nessa. E Deus fica lá do alto falando assim, tá, tu vai falar alguma coisa ou tu vai ficar nessa? Intimidade, irmão. Jesus mandou a gente fazer a oração do Pai Nosso. Ele é o nosso Pai. Fala com Ele com intimidade. Naquele lugar também tinha uma cadeira. Para o povo judeu isso é muito forte, para a gente também. Quando nós nos sentamos, normalmente é para ouvir, é para aprender. Você faz isso na sua faculdade, no seu colégio. Quando alguém vai te ensinar, aqui na classe da EBD, você senta para aprender. A cadeira simboliza o ensino. Quando você busca a presença de Deus, essa intimidade com Deus, você tem que estar disposto a receber o ensino do Senhor. As nossas igrejas estão numa situação difícil. Eu ia usar um outro termo aqui, desistir. As nossas igrejas estão numa situação difícil. Porque as pessoas não querem mais o ensino verdadeiro da palavra. As pessoas querem o ensino do que outros falaram. Nós construímos altares de ídolos no nosso coração. Eu conheci um pastor que ele coloca acima de tudo a doutrina batista. Para ele, a doutrina batista é mais importante. Isso é uma tristeza, irmão. Porque eu escolhi ser batista exatamente porque na nossa declaração doutrinária é a Bíblia que é o nosso manual de regra, fé e conduta. Por isso eu sou batista. Por nenhum outro motivo. É porque nessa denominação eu tenho respaldo para buscar na palavra toda a orientação. Infelizmente tem gente que pega a doutrina batista e leva além, acima de tudo. Está errado, gente. Se tem alguém aqui que tem esse sentimento, me perdoa estar falando isso. Eu não estou falando para ferir ninguém. Nem se preocupe, não foi encomendado. Se tiver, que eu tenho medo de falar essas coisas, alguém pensa, o Wallace pediu. Ele nunca falou nada comigo daqui, nada. Nada. A gente conversa, sempre que a gente conversa, a gente fala assim, a gente tem que marcar alguma coisa para a gente sair junto. E a gente nunca marca. A gente só se encontra assim, ó, em culto. Em evento da Jubab, em alguma coisa por aí. Gente, a gente vive um tempo complicado. No meu concílio, que foi há 13 anos atrás, no meu concílio,
Depois de muitas perguntas, depois de terem me perguntado tudo da Bíblia, teve um pastor que se levantou e falou assim: tá, você já falou isso aí tudo, mas o que a gente quer saber de verdade é se você é batista roxo. Eu falei: hã? Não, é isso aí que você falou. Eu estava respondendo da Bíblia. Ele falou: isso aí, o que a gente quer saber é se você é batista roxo. Eu falei: irmão, eu escolhi ser batista. Eu dei essa mesma resposta, porque a Bíblia é quem é o parâmetro. Mas eu não tenho esse apego aí que você está imaginando, não, irmão. Meu negócio é Jesus. Porque amanhã ou depois, se a denominação batista acabar, a minha vida com Jesus não pode acabar. Quando eu chegar no céu, não adianta eu procurar a placa, eu não vou encontrar. Aqui é o cantinho dos batistas, vem para cá. Não vai ter isso, irmão. Então o meu apego é com Jesus. Esse Jesus que é o Senhor da obra. Agora, isso não acontece só com quem constrói ídolos denominacionais. Tem do outro lado também uma galera, e aí é minha praia. Vou falar de novo. Gente, cuidado com os vídeos que tem na internet. Tem um monte de gente que fala um monte de besteira. Um monte de besteira. E a gente vem, a gente trabalha, e luta, ensina a Bíblia, e faz, e acompanha, e visita, e vai na casa quando está doente, e quando tem problema, e quando a namorada terminou, o cara está chorando. A gente acompanha o tempo todo. O cara bota um vídeo de 1 minuto no Instagram e destrói tudo o que foi ensinado. Porque nós construímos ídolos no nosso coração. Está errado. Você quer receber dons do Senhor, um presente de Deus, que vai ser usado para a edificação do corpo de Cristo? Meu irmão, se coloca à disposição do Senhor. Ali também tinha uma lamparina. A lamparina, ela traz luz para que você possa ver. A lamparina fala sobre revelação. Quando você tem a presença de Deus, você tem a revelação de Deus. O Espírito Santo de Deus te orienta, ele diz o que você vai fazer. Ele diz qual caminho você vai tomar, qual decisão você vai fazer. O Espírito Santo de Deus te orienta e ninguém mais. Ah, não, eu gosto muito de pedir ali, ó, sei lá, eu entro na internet, eu coloco ali no Google, eu peço uma orientação, está errado. Ah, eu gosto muito de ver ali o vídeo de um coach, isso e aquilo, não, está errado. Eu gosto muito de uma página que eu sigo que tem umas frases, a frase do dia. É desnecessário, irmão. O Espírito Santo de Deus está acessível e ele pode te dar todas as respostas que você precisar. Todas. Revelação. Eu estou falando de uma mulher que construiu um quartinho, trouxe o profeta para perto. E a intimidade que aquela mulher buscou com o Senhor fez com que ela fosse presenteada por Deus. Na sua casa você vai ler o texto e você vai perceber que a história continua. Um belo dia, né, o profeta olha para o moço dele, para o servo dele, Geazi, e fala: o que essa mulher precisa? A gente tem que abençoar essa mulher de algum jeito. E aí o Geazi olha e fala assim: ó, ela não tem filho e o marido dela já é idoso. Eliseu vai lá e lança uma profecia sobre a vida daquela mulher: olha, ano que vem você vai estar com teu filho no braço. Aquela mulher crê na profecia, e aí passa-se um ano, a criança nasce. O texto fala que passa-se algum tempo, e o menino ainda era um menino. E um belo dia ele está com o pai está lá nos campos, com os ceifeiros, e um belo dia, esse menino dá um grito, ele fala: ai, minha cabeça! O pai pega a criança, leva para a mãe pega a criança no colo, e fica com a criança no colo. O menino morre no colo dela. Eu não sei se você consegue imaginar isso. Você segurar o seu filho no braço, doente, e ele morrer no teu braço. O que você faria no lugar dessa mulher? Se fosse uma mulher despreparada, longe da intimidade com Deus, talvez fosse diferente. Mas ela se lembrou, ela falou: tem um quartinho aqui que tem um significado. Ele simboliza a presença de Deus. Eu vou colocar esse menino lá. Ela coloca o menino no quartinho, ela sai do quartinho, o marido dela pergunta: e aí, o que aconteceu? Ela fala: não aconteceu nada. Eu preciso ir lá no profeta, eu queria que você me desse uma jumenta aí, e eu preciso ir no profeta. Mas o que aconteceu? Está tudo bem? Está tudo bem, só preciso ir lá no profeta. Ela vai. No meio do caminho, o profeta vê ela chegando, manda um moço na frente, o Geazi. O Geazi chega para ela e fala: está tudo bem? Ela fala: está tudo bem, só preciso falar com ele ali, ó.
E aí quando ela chega diante do profeta, ela abraça os pés daquele homem, ela começa a chorar. Geazi vai tentar afastar, e Eliseu fala, pode deixar. E aquela mulher chega para ele e fala, eu não te falei que não era para você me iludir? Eu não tinha filho, mas você trouxe algo de Deus e o filho nasceu. Só que agora a criança morreu e está doendo demais. E Eliseu fala, não, nós vamos dar um jeito nisso. E ele pede para o moço dele, ele fala, olha, está aqui o meu cajado, você vai lá e coloca em cima do menino. E a mulher falou, olha, eu não saio daqui se você não for comigo. Geazi vai na frente, em seguida vão a mulher, Eliseu, se encontrar com o menino. Quando chega lá no quartinho, a Bíblia diz que Eliseu se deita sobre o garoto, começa a orar, e o garoto ainda não revive. Eliseu levanta algumas vezes, volta, deita sobre o garoto, o corpo começa a se aquecer, o menino dá 7 espirros, volta à vida e ele entrega a criança nos braços da mãe. Quando você tem o privilégio da presença de Deus, você pode pegar até aquilo que está morto e levar até lá. Talvez a sua vida espiritual pareça estar morta. Se você entender o que eu estou falando, você pega a sua vida espiritual hoje e leva até a presença de Deus. E ali ela vai ser revivificada. Se a sua família está com algum problema, e você entende o que eu estou falando, você pega tudo isso e leva até a presença de Deus. E quando você começar a entender isso, você vai perceber que o nosso Deus, como diz a palavra, é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, é um Deus que nos dá presentes. E esses presentes muitas vezes vêm em forma de bênção. E muitas vezes vêm em capacitação sobrenatural para que a igreja avance. A gente cantou aqui ainda há pouco. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Sabe por quê que nada parou a igreja? Porque aqueles homens estavam fortalecidos pelo Espírito de Deus. Porque aqueles homens sabiam que tinha uma obra a ser feita. Porque aqueles homens não se esqueceram da missão. Parece que o tempo passa e a gente vai se esquecendo do que Deus chamou a gente para fazer. Tem gente que vai tendo anos na igreja e para de fazer as coisas. Seu coração já não bate como batia antes. Ah, pastor, isso aí é para jovem fazer. Não! Todos nós temos uma missão. Nós temos que avançar. Se você se tornou um crente cansado, ouve o que Jesus está dizendo. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que a gente teima? Por que a gente não entende o que Deus está falando? Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Ele quer que a igreja avance. Será que Jardim Bom Pastor está satisfeito? A comunidade aqui, eclesiástica, está satisfeita com o que está acontecendo aqui à volta? Vocês estão felizes com as famílias que estão sendo destruídas aqui ao redor? Vocês estão felizes com as pessoas que, se morrerem hoje, vão para o inferno? Tá bom para vocês se tem jovens usando drogas aqui? Tá legal se tem homem batendo nas suas mulheres dentro de casa? Isso tá bom. Tem que ter um sentimento de inconformidade. A gente tem que olhar para isso e falar, Senhor, me capacita, me dá um dom. Me dá um dom. Quem sabe é o dom do amor, para que você possa levar o amor a essas pessoas. Como eu disse, a leitura é obrigatória. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Deus quer te usar, Deus quer me usar, mas se a gente continuar parado, não vai acontecer nada. Nada. Quem sabe você viu hoje essa apresentação linda. Eu sou envolvido com teatro há pelo menos 14, 15 anos com teatro na igreja. Eu amo fazer peças. E o que mais me chamou a atenção aqui foi o coração que foi colocado. Coração. Porque eu já tive grupos comigo que apresentaram a peça de forma perfeita, mas que eu sentia que o coração deles não estava fazendo para Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, porque eu vi Jesus aqui em vocês. Quem sabe tem alguém aqui hoje que viu o que aconteceu e fala assim, poxa, eu podia participar disso.
Eu podia participar disso. Me impactou ver pessoas já adultas junto com a galera. Porque normalmente a gente não vê isso. Eu não sei o nome daquela irmã que estava dançando junto com o pessoal. Me impactou profundamente. Porque normalmente as pessoas não entendem. Mas você pode falar: Senhor, me dá um presente. Deixa eu aprender a atuar, porque quando eu estiver aqui numa peça, eu vou transmitir a mensagem que o Senhor tiver para a igreja. Eu duvido que você não entendeu o que foi dito aqui por meio do teatro. A mensagem foi muito clara. E eu sei que tem gente que estava aqui desesperado. Tem gente que está fazendo aquela oração que aquela mulher fez ali sentada naquela mesa, que já não aguenta mais. Mas você viu a peça. E você sabe que no reino espiritual, Jesus está se movendo, Ele está indo ao teu encontro. Está na hora da gente falar: Senhor, me dá um dom como esse. Senhor, eu estou vendo uma necessidade. Tem mais coisas para servir aqui na tua obra. Tem mais coisas. Eu não sei, irmão, eu posso estar falando errado, mas pelo que eu entendi, o som está vivendo por conta própria, tem um operador de som. Ele está ali dentro? Ele é o operador de som. Está no celular? Que isso, brabo. Mas com certeza ele vai precisar de ajuda, porque eu pensei que estava ali sozinho, ó. Já ia falar, né? Então está ali, ó, o homem está no celular ali, ó. Mas tem quantos mais com você? 5 pessoas? 5. Tem 5 pessoas servindo nessa área. Quantas pessoas tem na igreja? Pastor, 5 não seria o suficiente, não? Eu já vi escalas que tinham 15 pessoas ficar sem ninguém. Sabe o que eu entendo? Que eu preciso saber um pouco sobre tudo. Se lá na igreja hoje faltar alguém para ficar lá em cima, no negócio da mídia, da transmissão, do não sei o quê, eu já fui lá, eu já sei como é que o negócio funciona. Se alguém falar assim: não consigo cantar, eu vou cantar, não sei se vai ser bom, mas eu canto. Eu arranho alguma coisa em alguns instrumentos. A gente tem que dar um jeito, porque você pode ser pego numa situação que precise. Que tal você fazer uma oração: Senhor, me ensina um pouco de tudo, porque eu quero servir. Quando você tem um coração que quer servir em amor, quantas coisas vão acontecer aqui nesse bairro, quando todo mundo entender isso? E Deus começar a derramar dons e mais dons e mais dons. O que vai acontecer quando esses dons, eles não forem apenas dons de serviço, do material que eu estou falando? Quando a gente estiver experimentando dons de capacitação espiritual, para Deus te despertar no meio da noite e falar: vai ali na casa de fulano, ora por ele. Que isso, pastor? Mas isso aí, né? Isso é coisa dessas igrejas. Não, irmão, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Como é que foi que o apóstolo Paulo recebeu uma visita depois que ele ficou cego, quando ele teve um encontro com Jesus? Jesus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Ele quer trazer coisas que a gente ainda não conhece. Ele quer te capacitar com coisas que você nunca imaginou. Mas Ele quer fazer isso para a glória dEle, para a edificação do corpo de Cristo. E essa igreja só tem a crescer. Essa igreja só tem a avançar, se entender isso. Eu queria, enquanto eu leio o último texto que eu vou ler hoje, que é 1 Coríntios 12, 31. Alguém consegue fazer um barulho aqui, de louvor aqui, para a gente fazer uma oração junto? Você me permite fazer essa oração, Wallace? Eu nem perguntei. Eu posso orar agora no final? Eu nem perguntei, gente. Eu prometo que vai ser uma oração breve. Eu sei que eu dei uma estourada no tempo, mas foi necessário, irmão. Não tinha como. Eu não podia reter nenhuma vírgula. Eu sei que é um risco. Eu quero muito voltar aqui, eu quero muito ver vocês de novo. Mas eu sei que é um risco. De repente alguém entender errado e falar assim: ó, chama mais aquele pastor não, que veio aqui ficar falando coisa da gente. Irmão, com todo carinho,
com todo carinho. Eu amo quando o Espírito Santo dá uns tapas na minha cara. Quando ele fala, senta aí e escuta, Zé Mané. Quando ele me massacra. Porque aí eu pego no tranco. 1 Coríntios 12, 31 diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Existem duas coisas nesse texto. Primeira delas, busquem com dedicação os melhores dons. Tem dons que são melhores e você pode buscar eles com dedicação. Segunda coisa que está aqui no texto, quando ele fala, passo-vos a mostrar um caminho ainda mais excelente, ele abre caminho para o capítulo 13, onde ele traz o amor. O amor de Deus, que nós precisamos receber também como um dom. Senhor, eu quero colocar nas tuas santas mãos cada vida que está aqui hoje. Cada um que levantou a sua mão nessa noite. Cada um que nesse momento entende o que o Senhor mesmo está convidando eles para viver. Senhor, nós não estamos falando aqui de emocionalismo. Nós não estamos falando de momentos esporádicos na tua presença. Nós estamos falando de receber dons do Senhor. Que a tua presença que habita em nós nos capacite e nos leve, ó Deus, por onde o Senhor desejar. E aonde chegarmos, que chegue ali a tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós queremos profetizar sobre as famílias aqui representadas. Meu Deus, eu profetizo bênçãos, eu profetizo vida, eu profetizo a alegria que já tinha abandonado esse lar. Meu Deus, em nome de Jesus, enxuga, ó Pai, as lágrimas dessa mulher que ora pelo seu filho. Enxuga, Senhor Jesus, as lágrimas desse casal, ó Pai, que já não sabe mais o que aconteceu, que o amor esfriou. Senhor, em nome de Jesus, fortalece, ó Pai, o abatido. Restaura, Senhor Jesus, aquele que foi abatido. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa seja a noite aonde recebamos do Senhor esses dons para a tua glória, Pai, não para a nossa. Senhor, é uma igreja, ó Pai, que te pede isso nessa noite. Não foram uma ou duas pessoas que levantaram as suas mãos. Meu Deus, a maior parte da igreja fez isso. E eu entendo, Senhor, que há um tempo novo do Senhor vindo. Um tempo, ó Pai, aonde o Senhor, ó Deus, é quem vai fazer com que cada um dê passos dirigidos pelo Teu Espírito. Senhor, nesse momento, como ministro do Evangelho, eu os abençoo nessa hora. Eu abençoo essa igreja, a primeira igreja batista em Jardim Bom Pastor. Eu abençoo essa comunidade que cerca essa igreja. Meu Pai, eu acredito naquilo que só o Senhor pode fazer. Meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos o futuro desse lugar. Porque lá na frente, Senhor, nós vamos ter muito testemunho para contar. Mas nós te pedimos, ó Pai, não nos deixe esquecer que a obra é Tua. E que no dia que dizemos sim para o Senhor, sempre o Senhor fará. Porque o Senhor já disse sim para todos nós. O Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor falou conosco nessa noite, e o Senhor tem algo poderoso sobre nossas vidas. Nós oramos nessa hora, gratos por tudo, e em nome de Jesus, amém.